Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Eu queria dizer a vocês que hoje foi realmente um problema totalmente novo para mim. Hoje o Facebook descobriu que eu não sou eu. Então eu demorei 40 minutos praticamente para poder dizer para o Facebook que eu sou eu, tanto no computador quanto no telefone. Assustador, tá? Vocês me perdoem, mas vamos em frente com as nossas observações do dia 16 de abril. Vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Assim que o nosso Ronaldo chegar aí, a gente vai em frente. Genésio Filho, Deus lhe pague pela presença, obrigado. Rodrigo Palmieri, muito obrigado, desculpe, tá? Mas coisas da vida. Facebook aí me atrasou, quanto? 23h10. Me atrasou aí, né? 40 minutos. Vocês me perdoem, mas vamos em frente aqui. Gente, continuando. Vamos lá. Vamos ver aqui o jornal O Sul, o que ele me diz, que é o jornal que eu tenho utilizado como referência todas as vezes. E deixa eu botar a história do dia 16 de abril, jornal O Sul. Vamos lá. A gente modificou todas as configurações, modificamos tudo aqui e sem dúvida ainda continuamos tendo alguns problemas. Ronaldo Gomes, um grande abraço, Jesus abençoe. Bom, meus amigos, só um instantinho, Ronaldo, deixa eu colocar a imagem aqui, depois eu chamo Vossa Excelência, por favor. Obrigado. Vejam só, em 1521, Reforma Protestante, a primeira apresentação de Martinho Lutero perante a Dieta de Worms para ser examinado pelo Sacro Imperador Romano Carlos V e outras autoridades do Império. Quero lembrar a vocês o seguinte: Martinho Lutero é um monge agostiniano. Vou repetir para vocês. Martinho Lutero é um monge agostiniano. Ele é seguidor dos princípios de Santo Agostinho, da Ordem de Santo Agostinho. Luiz Carlos Bittencourt, meus respeitos, um grande abraço. Jesus abençoe. Então, nosso querido Martinho Lutero, ele é seguidor de Santo Agostinho. Vocês sabem perfeitamente, outro dia eu me surpreendi, porque o nosso insigne doutor Cortella, ele estava chamando Santo Agostinho de Agostinho. Vocês me perdoem, eu não posso misturar religião com análise de texto. Essas obras publicadas por ele assina como Santo Agostinho, eu não tenho o direito de chamar de Agostinho. Agostinho pode ser qualquer um, não é? Pode ser até o Agostinho da Grande Família. Então, ele assina como Santo Agostinho, as publicações são de Santo Agostinho.
Então tem que respeitar, não tem jeito. Me perdoem, mas não quer dizer nenhuma devoção religiosa. Eu estou citando um filósofo que recebe esse nome. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês aqui, para a gente não perder a noite com esse atraso. Então aí nós temos o quê? Reforma protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo em 1517 por meio do monge agostiniano Martinho Lutero. Tá? A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação de 95 teses, que rapidamente espalharam-se pela Europa e deram origem ao chamado reformismo no seio da Igreja Católica. Então, esse monge agostiniano, ele começa a questionar alguns princípios católicos. E eu faço questão de citá-lo sempre. Por que eu faço questão de citá-lo sempre? Porque quando a gente fala de reforma protestante, de alguém que ousou naquela época questionar os dogmas católicos. O que são dogmas? Dogmas são metas traçadas por uma religião, estabelecendo o quê? Estabelecendo que essa religião não pode discutir esses fundamentos. Então, o dogma existe naquele fundamento religioso e é indiscutível. Olha que negócio complicado. A gente que gosta de filosofia, que gosta dos porquês, receber esse dogmatismo é um negócio complicadíssimo. Deixa eu deixar o Ronaldo dar uma boa noite para eu fazer completar esse meu raciocínio. Ronaldo, nosso boa noite, excelência. Boa noite a todos, paz e saúde, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz. Isso aí, paz, saúde e prosperidade a todos os nossos amados irmãos. Essa frase é específica da maçonaria, né? Então veja só, reforma protestante, Martinho Lutero. Esse indivíduo vira, Ronaldo, diz pra gente o seguinte, vou deixar aí os desenhos com a imagem de Martinho Lutero. Esse camarada defende N teses, casamento, sacramentos, venda de sacramentos, não é negócio de vender a missa de sétimo dia, vender o perdão das almas, tudo isso ele questiona. Nas suas 95 teses, existem historiadores que foram mais, etc., outros que foram menos, mas no fundo não interessa. O que interessa é que ele questionou os fundamentos, teve coragem para isso. E o questionamento principal dele, que eu, em todas as palestras, em todas as conversas, eu cito e não deixo de citar, é livre interpretação dos textos bíblicos. Vou repetir, livre interpretação dos textos bíblicos. Livre interpretação. Bertrand Russell, eu não estou com o Bertrand Russell aqui do meu lado, rapaz. Eu devia ter separado aqui o nosso Bertrand Russell. Bertrand Russell, quando estabelece essa questão do que é filosofia, do que é dogma, ele é muito objetivo no que ele propõe. Ele propõe o seguinte, Ronaldo, olha aqui, que coisa interessante do nosso Bertrand Russell. Ele diz assim, de um lado estão os dogmas religiosos, que você não pode discutir, que são indiscutíveis. De outro lado está a ciência,
que vez por outra faz o quê? Questiona esse dogma e diz assim, esse dogma está errado. Sarinha Freitas, meu cordial boa noite, excelência, obrigado por estar aí. Que vez por outra, Ronaldo, isso eu já falei, mas eu bato sempre nessa tecla. Isso nós temos que sacramentar nos dias de hoje. Isso é um direito nosso, o livre-arbítrio. Então, diz lá Bertrand Russell, de um lado, estão os dogmas religiosos, que são indiscutíveis. De outro lado está a ciência. Aí o dogma religioso diz, por exemplo, que a Terra é estática no universo. Tem até gente aí nos dias de hoje que acha que a Terra é plana e fica parada no universo. Até o dia de hoje tem indivíduos com essa conotação, o que nos apavora. Eu fico apavorado quando eu vejo essas observações, mas faz parte. Não é comprovado, recomprovado, etc., mas o indivíduo insiste na discussão. Aí o nosso Bertrand Russell coloca lá, o dogma não pode discutir, mas a ciência... Não, mas peraí, a Terra se move. Aí Galileu Galilei morre, todo mundo dizendo para ele, rapaz, é só você dizer que a Terra não se move e ninguém vai matar você. Aí ele diz, olha, mas ela se move. Mesmo caso de Joana d'Arc, é só você dizer que Maria, mãe de Jesus, não fala com você. Está resolvido o problema, Joana. O jeitinho, que todo mundo diz que é brasileiro, não é brasileiro, não. O jeitinho é do ser humano, em qualquer lugar do planeta. Mente para você se dar bem. Essas frases vocês têm que começar a jogar no lixo. Jeitinho brasileiro, só aqui que acontece. Vamos jogar esse negócio no lixo. Joga no lixo, se puder queima. Em lugar seguro. Aí Joana d'Arc disse assim, mas como eu posso dizer isso se agora ele está falando comigo? Essas pessoas têm um senso de responsabilidade, um senso de dever totalmente diferenciado. E são difíceis de serem analisadas e de nós trabalharmos com elas. Porque elas caminham numa linha reta. A linha dessas pessoas não possui atalhos. Não, você passa por aqui que você vai se dar bem. Não, dá um jeitinho ali que você... Não, essas pessoas não têm atalho. Aí vocês vão lá em Sócrates... Poxa, Sócrates, a esposa de Sócrates. Poxa, o pior de tudo é que você foi condenado a beber cicuta e você é inocente. E o Sócrates vira para sua esposa e diz assim, e você queria que eu fosse culpado? Então essas pessoas são retilíneas. Eles têm uma direção, tem um sentido único. Eles caminham para frente e para o alto, como dizia Leopoldo Machado. Convicção do que realmente sabe. Do dever, do que tem que fazer. Rosane Ribeiro, meus respeitos. Então as pessoas ficam questionando, não, mas ele podia ter feito isso, que aí ele não tinha morrido. Ué, morrer é um atributo de todos nós, é uma certeza inabalável que nós temos. A partir do momento que nascemos, nós temos a certeza que esse corpo vai embora e que a alma vai abandonar essa matéria. Então, estou citando aqui para vocês, né, seres que perderam a vida porque bancaram as suas teses científicas. E Martinho Lutero diz para nós assim, ó, a interpretação é livre. Não é porque o Papa diz que você tem que aceitar. Não é que porque o pastor fulano de tal falou que você tem que aceitar. Não é porque o pregador tal disse que você tem que aceitar. Você que tem que fazer a interpretação. O cérebro é seu.
o livre-arbítrio é seu. Tá? E isso é importante, as pessoas... Não, mas acontece, eu vou tomar o remédio tal porque o vizinho ali disse que é bom, porque um primo do irmão tomou e se deu. Isso não existe, gente. Nós vivemos numa era científica. Eu, quando fiz curso para oficial do Exército, eu tinha que estabelecer as marchas de campanha. Eu tinha que pegar uma carta geográfica, tinha que traçar o azimuth e dar todas as coordenadas geográficas. E era um negócio horroroso de você fazer, envolvia cálculos, etc. Hoje, eu abro o Google Terra, eu boto o mouse em cima lá da casa do Ronaldo, o Google já dá as coordenadas geográficas da casa do Ronaldo. Não precisa fazer cálculo nenhum. Só botar o mouse lá, olha lá em cima, está lá a coordenada geográfica. Ô, gente, vamos acordar. As coisas evoluem. Então, Martinho Lutero questiona. Eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. Né? Aqui diz 95 teses, há quem diga que foram mais teses, há quem diga que foram menos. Isso aí era feito à mão, tá? Isso aí era escrito. Não tinha máquina de datilografia, não tinha nada disso. Então isso aí é tese escrita à mão. E colada na parede da catedral, na Alemanha. Interessante, Paulinho, que mesmo a Bíblia, mesmo ao longo do tempo, ela vem sendo transformada, outras, enfim, sendo atualizada, mas não perde ali grandes ensinamentos. E o que você fala corrobora justamente até com o próprio mestre. Vai e não peques mais, pois tua fé te salvou. Ou seja, ele não salvou nada, até porque tem uma que toca diferente nele. Ele pergunta, aí os discípulos falam, mas mestre, todo mundo está te tocando. Não, não, não. Alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. Ou seja, quando a mulher acaba para não ficar, ficou envergonhada e é assustada, mas ela confessa que foi ela. Então ele fala para a mulher, vai e não peques mais, pois tua fé te salvou. Olha a liberdade que Jesus está dando à pessoa. A fé sem obra, ela é morta. Ou seja, o que eu estou fazendo da minha fé, ou do que eu acredito, ou do que eu tenho convicção, ou do que eu tenho interpretado, isso aqui é a beleza de pensarmos no mestre, como professor, como educador que ele se coloca, nos passando isso. E na liberdade de dizer, vós sois deuses, com D minúsculo. O que eu faço, podeis fazer com a liberdade, com a sua busca. Você até uma vez, numa das nossas transmissões, você colocou o bater, o buscar. Lembra disso? Agora, e o que eu estou batendo? O que eu estou buscando? O que eu estou procurando, de fato? Qual é a minha vertente? Quais são as minhas escolhas? Perdão, Paulinho. Não, perdão, por quê, rapaz? Eu, hein? Perdão, que isso? O perdão pede-se ao Pai, que está nos céus. Mas então vejam só, observação do bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, né? Quando você procura, você encontra. Ah, não encontrei. Então continua procurando. De repente você procurou no lugar errado. Então eu estava lá nos dogmas e na ciência. Aí Bertrand Russell continua seus ensinamentos. A Igreja Católica fecha o seu dogma. É assim. E a ciência, e eu acho que não é bem assim não e tal. Aí vem um estudioso, vem outro. Aí, de repente, a ciência comprova que aquele dogma está errado. Porque a ciência enxerga de forma diferente. Enquanto fica de um lado a ciência comprovando e o dogma mantendo a sua posição, você tem ali um campo que não pertence a ninguém.
entre a ciência e entre o dogma. Bertrand Russell chama de terra de ninguém. E diz ele, sujeita a ataques de ambos os lados. Quer dizer, naquela terra de ninguém, eles se digladiam à vontade. Joga pedra para lá, joga pedra para cá e tal, e ficam ali discutindo. E conclui Bertrand Russell, essa terra de ninguém é a filosofia. Gente, se vocês tiverem aí uma definição melhor do que essa de filosofia, por favor, enviem. Porque aprendi, li Bertrand Russell todo, e não tem jeito. Essa aí esclarece uma criança de 5º ano, de 6º ano, um adolescente de ensino médio, um adulto de nível superior. E um adulto que não tenha nenhuma formação acadêmica. Então, Bertrand Russell consegue juntar todo mundo numa definição. Sérgio Leandro, meus respeitos, obrigado pela presença. Ele consegue juntar todo mundo, Ronaldo. Essa terra de ninguém é a filosofia. E nós temos que filosofar todo dia, tá? Ué, hoje, por que tem pouco movimento na rua? Ué, hoje, por que o trem está atrasando? Ô, fulano, você sabe por que o trem não está chegando? Eu quero... Ah, não, houve um acidente lá em Japeri, houve um acidente lá em Santa Cruz. Alguém vai clarear a sua necessidade de informação. Mas o importante é que você observe que algo anormal está no ar. A gente vê aí, por exemplo, essas catástrofes de ondas enormes que invadem as ilhas, que antes acontecia e a gente nem sabia, porque não tinha nem comunicação. Hoje a gente sabe, esses tsunamis da vida, e tem informações, porque os aparelhos detectam em vários pontos do planeta. Não, o terremoto ocorre nos Estados Unidos, no Brasil aqui, você sabe que aconteceu um terremoto e onde aconteceu. Então você tem hoje essa tecnologia toda ajustada. Mas é uma coisa interessante, quem já participou desses sinistros, que diz que de repente, Ronaldo, você tem um silêncio sepulcral. É isso mesmo. E o mar se recolhe de uma forma assustadora. Então, de repente, rapaz, o mar vai lá para dentro e fica aquele monte de areia, de lama. Você diz, o que houve? Os animais está vendo alguma coisa. O animal percebe muito, né? O instinto. Aí vem a tragédia. Quer dizer, o ser humano, ele tem que estar pronto para identificar o que pode acontecer. Outro dia eu escutei aqui várias viaturas em volta do colégio. Eu tinha acabado a nossa transmissão. Aí passaram 2 viaturas, eu vi pelo brilho do giroscópio vermelho, que aí você vê e identifica, né? O som e o giroscópio, você sabe que é a polícia militar. Se fosse um brilho azul, você saberia que era civil. Então você tem como identificar, porque elas são identificáveis. Aí passaram 2 viaturas, daqui a pouco passou outra. Aí eu fui ao portão da escola, abri um pouco o portão e fui com o vigia da escola para ver o que estava acontecendo. De repente, uma viatura saiu violentamente de uma rua do lado perseguindo uma moto. E eu entrei e o vigia, que estava mais à frente, correu para dentro da escola. Aí o dia que eu estava mostrando isso na câmera, um funcionário debochou do colega porque o colega correu. Aí quando eu vi o deboche, eu voltei na cena
e mostrei para ele, olha, a moto saiu lá, a viatura saiu atrás, tanto eu quanto o vigia estávamos na linha de tiro, direta. Então nós tínhamos que sair da linha de tiro. Eu estava mais perto do portão, não precisei correr, eu dei 2 passos e já estava dentro da escola. Ele, como já estava quase na rua, ele teve que dar uma corridinha. Eu disse, olha, você riu do colega? Aprenda que se você não fizer isso e alguém dispara, você é a vítima que a gente vê aí às vezes na rua de uma bala que não era para você, era para o bandido, mas acertou em você. Isso é o quê? Isso é a livre interpretação. Você tem que olhar a cena e tem que interpretar o que está acontecendo. Isso não serve só para os textos bíblicos, isto serve para o dia a dia. Interprete sempre. A gente sai às ruas interpretando sempre. Ué, essa rua, eu estou andando na contramão, essa rua dava a mão para o outro lado. Né? Você está sempre interpretando o que está acontecendo. Ué, eu estou aqui sozinho caminhando na rua e vi 2 rapazes, um atravessou a rua. Atravessou a rua por quê? Será que eles vão me roubar? Né? Então você tem que estar constantemente ligado no que está acontecendo em torno de você. A filosofia é importante por isso. Justamente. Exatamente, Ronaldo. Até porque na filosofia nós temos os sofistas, que não está preocupado com a verdade ou com as verdades, mas sim com o argumento. Se o argumento colou, está tudo bem para ele. Olha que beleza, até a filosofia mostra esse aspecto dos sofistas. Não, e quando você vai a Sócrates, que viveu antes de Cristo, quando você vai a Marcos Túlio Cícero, que viveu antes de Cristo, e são ícones que marcam a história do mundo. Quando você vai lá, você verifica que eles estão sempre questionando. Mas eu queria dar aula, e para dar aula eu queria aplicar a maiêutica socrática. Você queria aplicar a maiêutica socrática é muito difícil, é muito complicado. Você tem ali a proposta que você vai fazer. Você vai ter que ter a discussão da proposta. Você vai contra-argumentar naquela proposta e vai tirar as conclusões. Acabou. A isso se resume a maiêutica socrática. Propõe, discute, vê os pontos que não estão claros e todos vão fazendo as suas críticas. Olha o Bertrand Russell, sujeito a ataques de todos os lados, ou de ambos os lados, que ali representa apenas a ciência e o dogma, e depois você tira a sua conclusão. E está aí a maiêutica socrática. Difícil, né? É difícil, tem que fazer faculdade de filosofia, de pedagogia para descobrir maiêutica socrática. Vocês vejam que é complicadíssimo. Vê o tempo que eu gastei aqui para analisar a maiêutica socrática, o processo de aprendizado. Aí você estuda como Harvard trabalha. Em Harvard, quem fala menos é o professor, gente. Ele só fica cutucando a turma e provocando a turma a emitir seu modo de observar. Aqui não. Aqui, se você questiona como o professor pensa, o pau já quebrou. Você tem que pensar igual. Há um cômico, um escritor cômico, escrevia muitas crônicas nas revistas e jornais de época, e ele era aluno do Pedro II, e um dia o professor teria perguntado a ele estava sempre de gracinha lá, tá? Aí o professor perguntou a ele, estava dando uma aula de anatomia, e perguntou a ele quantos rins nós temos.
Ele disse, isso é fácil, professor, nós temos 4 rins. Aí o professor descascou o jovem, né? Se não me engano, é o Aporelli, se não me engano, depois vamos conferir aí. A memória é boa, mas não é infalível. Depois vamos conferir. Aí, se não me falha a memória, é o Aporelli. Aí o doutor rebaixa ele, né? Que é burro, etc. e tal. Aí, nesse momento, vem passando o rapaz da cantina da escola e o catedrático vira para o rapaz da cantina e diz assim, vê se você me traz aqui um pouco de alfafa. Aí a turma toda riu, né? Aí o Aporelli levantou e disse assim, para mim um cafezinho. E para mim um cafezinho. Então, você professor, você não é professor ali, você é chefe. Se você conseguir liderar, você está em outro estágio. Liderança é uma coisa, chefia é outra totalmente distinta. Você pode ser líder e chefe, parabéns. Mas você pode ser chefe e no seu grupo ter outros líderes. E aí a sua chefia fica comprometida. Tem. Um verdadeiro líder, ele conhece outro líder e o desenvolve motivacionalmente falando a ele também e ao grupo. Você olha, você vê o Brasil, né? Quantos chefes se arvoraram de líderes e os movimentos foram um fracasso. A história. Deodoro proclama uma república e assume o poder e é um fracasso total. Eu, se fosse prefeito, qualquer coisa, e tivesse lá uma rua Deodoro da Fonseca, eu tirava, botava outra pessoa. É um movimento que não foi popular, não foi pregado pelas forças populares, não foi apoiado pelo povo. Vocês não encontram nada, e olha que já tinha fotografia, hein? Porque Pedro II já havia trazido a fotografia para o Brasil. Você não tem nada de apoio. Você tem fotos do passo da Praça 15 cercado por canhões, soldados. Você não tem foto do povo apoiando. Olha que loucura, Ronaldo. É. Aí você vira, Deodoro não consegue, o Brasil entra num caos pavoroso, e entra o Marechal Floriano Peixoto, e é outro caos. Passa a história como Marechal de Ferro. Meus sentimentos, Marechal Floriano Peixoto, que, por sinal, dá nome a uma das artérias principais do município de Nova Iguaçu. Já estava até na hora desse nome ser trocado. O Marechal de Ferro governa no fio da espada. O homem consegue ser contra os aspirantes da Marinha, os guardas-marinha brasileiros. O que é isso, meu Deus do céu? Onde é que nós estamos? Quer dizer, todo mundo tinha que concordar com ele porque ele achou que o melhor era aquilo. Não é. Ele pode achar isso numa guerra, num confronto. Ué, mas como um presidente de uma nação, em momento algum. Só vê uma parte. Tá, então, Ronaldo, essas discussões que nós fazemos aqui, nada mais são do que uma chamada à razão. Essas nossas discussões. É preciso que a gente veja a razão. Ninguém é obrigado a ser católico, protestante, espírita, muçulmano. Ninguém é obrigado. E o Brasil está passando por uma depuração tão forte, moralmente falando, que vocês têm hoje indiciados criminalmente por situações de homicídio e de desonestidade moral e econômica. Vocês têm o que vocês quiserem, vocês têm padre, vocês têm pastores,
vocês têm médiuns espíritos, você tem o que você quiser. E não vem com essa conversinha para mim, não, porque na minha igreja, porque não vem com essa conversinha mole, não. Aprenda primeiro que o grande problema é o ser humano. Isso, bem colocado. O problema não são nem as religiões, nem as igrejas, mas alguns que estão à frente desse compromisso. À frente. E que o pior, que conseguem adeptos. Isso. E adeptos que concordam com tudo. Isto é apavorante. Então, esse programa de hoje, curto, né, por causa do horário, são 23h44. Eu queria dedicar esse programa de hoje, esse bate-papo de hoje, à reflexão mesmo, e principalmente à reflexão filosófica. Filoestudo, sofia, sabedoria, estudo da sabedoria, a filosofia. Filosofar faz mal a ninguém. Aí você vai pegar aluno chato. Olha, você aprende o seguinte, esse comportamento da sociedade, o comunismo é assim, assim. Mas por que, professor, que o comunismo é assim? E a beleza da filosofia, Paulinho, está aí. Aí eu chego para você e falo assim, não, Paulinho, já está fechada a questão, mas isso não é filosofia. Fechou questão, não é filosofia. Tem até aquela história maravilhosa, né? Do empresário vitorioso, sucesso econômico, e nem sempre o dinheiro está atrelado ao sucesso do empresário. Naquele momento ele tem um sucesso econômico, que pode ser um desastre lá na frente. Simples assim. Mas quando você discute filosofia, ela se aplica a qualquer área do conhecimento humano. Qualquer uma. Vocês já imaginaram? Vamos lá, fazer uma análise aqui para encerrar o nosso programa, Ronaldo. Vocês já imaginaram um doutor pesquisador da Fiocruz estudando as reações do próprio Covid? E em determinado momento ele vira para os colegas que estão pesquisando e diz assim, olha gente, acho melhor a gente parar de pesquisar essa questão aí do vírus, porque ele está matando gente porque Deus quis. Vocês já imaginaram? Eu estou filosofando. É só isso, então? Deus quis que viesse essa matança de seres humanos para purificar o planeta, etc. e tal, e está acontecendo. E você, que é doutor pesquisador, para o teu trabalho que você não tem importância nenhuma. É assim que a banda toca? É assim que nós devemos pensar? Então, isso aí é só para a próxima encarnação. Isso não é para agora, não. Só para a próxima encarnação. Então é importante que vocês filosofem sempre sobre tudo. O indivíduo, eu não quero tomar a vacina da China. Tudo bem. Toma da Índia. Não quer tomar da Índia, toma da Inglaterra, toma do Estados Unidos. Toma o que quiser. É o seu livre arbítrio. Nossas escolhas. Eu tenho vacina comprovada por um técnico, por um instituto, por autoridade, eu vou tomar. Porque eu tenho que confiar naqueles que têm um conhecimento e que têm estudo. Até eu estou na área educacional. Se eu não acreditar naqueles que estudam, então é melhor procurar outra profissão. E o nosso papel como professores e educadores é justamente isso. Levar aos nossos educandos e para nós mesmos, como mediadores e facilitadores do processo de aprendizagem, justamente isso. Ou seja, está aí a vacina e os próprios técnicos, os próprios especialistas falam,
Cada uma tem a sua especificidade, 70%, 60%. Ninguém está dizendo 100% em nada, não. Isso é que é importante dizer da transparência. Quando eu disse existe, e aí vamos filosofar de novo, Ronaldo. Aí filosofando de novo. E em alguns seres humanos, esse percentual pode cair a 30%, pode cair a 20%, e em outros seres humanos pode ir a 90%, 95%. Perfeito. O ser humano, cada um é cada um. Não se esqueçam disso. Ah, o remédio cura todo mundo. Não cura. Eu conheci aqui há uns anos atrás, conheci 2 na minha vida. Eles eram alcoólicos. E tinham alguma infecção, começavam a tomar o remédio. Tinha aquela programação do antibiótico, eles não cumpriam, bebiam. Um deles, um dia, conversando comigo, lá no Hospital da Posse, ele dizia assim: professor, o antibiótico não faz mais efeito em mim. Eu tomei tanto antibiótico e destruí a norma do uso do antibiótico, não respeitei a norma do uso, que eu estou com problema no pulmão e vou morrer, porque a medicação não faz mais efeito. Eu estou citando um exemplo de pessoas que eu conheci. Tá? Não dou o nome por uma questão de elegância, de ética. Mas sei o nome, tudo direitinho. É questão de elegância, questão de ética. E de respeito à pessoa que nos deixou e que confessou que ele que não teve norma, ele não teve respeito pelo tratamento. E de repente não é nem respeito. De repente ele é fraco para impor a sua vontade até a si mesmo. Porque a pior pessoa para você impor alguma coisa é você mesmo. Estão aí os filósofos mandando você conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? Está mandando você conhecer o vizinho, conhecer o amigo, não, conhece você. Vai para o espelho e olha lá para o espelho e vê se você se conhece. Não muda o outro, não, mude-se, mude-se, se transforme. Não é? Então fica aí nossa reflexão de hoje. Muito bom conversar com vocês. Enite Botelho, grande abraço, uma honra. Bruna Mariano também, Jesus as abençoe. Ronaldo, suas conclusões finais, Excelência. Depois disso tudo, só a palavra do nosso maior filósofo de todos os tempos, nosso Mestre Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depende da verdade que você está buscando. Se você quer uma verdade que te satisfaça a sua vontade, é um problema seu, problema nosso. Se você quer uma verdade que liberte, depende também dessa liberdade, que pode estar misturada com libertinagem. Então, vai muito do seu momento, da sua maturidade, do seu crescimento. Mas uma coisa é certa, o mestre não se engana. Ele é o caminho que nós buscamos da verdade. Agora, a verdade é uma ligação plena entre eu e o Criador, entre cada um de nós e o Criador. Só isso. Que Jesus os abençoe, muita paz, saúde, e que o grande arquiteto do universo possa nos inspirar, porque o que mais estamos precisando é de uma trégua, de podermos acordarmos em nós mesmos diante do que estamos precisando, da empatia e do amor ao próximo, como a si mesmo. Gratidão a todos pelo carinho de hoje. Paulinho, mais uma vez, gratidão a você também. Meus queridos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem, o nome do programa, a hora nossa de programa, Reflexões. Então é para a gente refletir. E o Ronaldo fez uma citação belíssima,
que eu vou terminar no espírito do programa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E dentro do espírito do programa, não só de hoje, é do espírito do programa, eu reagirei como Sócrates, como Jesus. Mas e o que é a verdade? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, protejam-se, por favor, mais alguns companheiros internados hoje, mais alguns sepultamentos, o momento é dificílimo, mantenham as normas. Roupa da rua não entra em casa, chegou em casa, toma um banho, lava o cabelo, não é? O sapatinho fica lá na porta, a roupa também não entra no quarto, não entra onde vocês se alimentam. Vamos em frente com os cuidados. Como dizia um médico amigo meu há muito tempo, hoje ele trata, hoje ele é homeopata. Mas quando meus filhos eram pequenos, eu fui criado na homeopatia, e minha mãe passou isso para minha esposa, e nós educamos nossos filhos na homeopatia. E quando a gente falava com esse médico, que também por uma questão de ética, eu não vou declinar o nome, conversava com ele, mas isso assim da homeopatia, ele dizia, pode dar. Se não fizer bem, mal não faz. Vou repetir a expressão do médico. Filosofe. Se você achar que não faz bem, com certeza filosofar não faz mal. E hoje é aniversário do meu filho. Eu tenho um casal, um filho e uma filha, 16 de abril. É aniversário do meu filho. E ele nasce no dia que eu e a mãe dele começamos o nosso namoro, há 54 anos atrás. Ela hoje mandou para mim uma mensagem de manhã, eu estava trabalhando, aí ela mandou para mim assim, 54 anos, aí mandou uns beijinhos, abraços e tal, né? E eu mandei aquele bonequinho que fica com a mão no rosto, assim, apavorado, olha aquela expressão de desespero, né? Aí eu mandei aquela expressão, eu falei, o que é isso aqui? Eu falei, nossa, 54 anos, surpreende. Quer dizer, exceções à norma. Quem é que fica casado hoje, 54 anos? E aí? Vamos filosofar e pensar nisso. Tá? Não estou dizendo que sou exemplo, não estou nada disso. Estou dizendo quem é que fica, porque isso aí é respeitar limites. Isso aí é aceitar quedas de braço. Eu quero isso, mas a outra parte quer aquilo. É um eterno equilíbrio. Aí vem a filosofia. Mas será que eu estou certo? Mas será que ela é que está certa? E você fica, posso dizer, 54 anos filosofando. Espero que a gente fique mais tempo. E não se esqueçam, mas e o que é a verdade? Bonito, conhecereis a verdade e ela o libertará. Mas antes desta colocação de Jesus, Sócrates já havia dito lá atrás. Mas o que é a verdade? Jesus, quando é acusado, ele diz, assim tu o dizes. É a sua verdade, não é a minha. Então, esta é a nossa grande reflexão. Antônio Carlos Pereira de Souza Tassi, grande Antônio Carlos, casado com a Ivonete, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Uma honra tê-lo aqui no Reflexões. Fiquem com ele e até segunda-feira esperamos estar aqui de volta fazendo estas reflexões e estes estudos
que tanto fazem bem, principalmente ao Ronaldo e a mim. E queremos crer que fazem bem a vocês também. Fiquem com Deus, um grande abraço, até segunda.